vez que está subindo a esse altar, é a terceira vez que eu venho a esta igreja e sou muito bem recebido, por sinal, me sinto feliz sempre que posso estar aqui adorando a Deus com os irmãos. E na nossa quarta Escola Bíblica Especial, esta já é a quarta edição da Escola Bíblica Especial e a última do ano de 2018, um projeto que nasceu no coração do Rafael, do Douglas e do Tiago e do Rodrigo, e que um dia nós estávamos conversando e eles nos incluíram nesse projeto, nos fizeram um convite carinhosamente e nós aceitamos o desafio, embora sendo pastor-presidente de uma igreja, os irmãos sabem a dificuldade que temos em pastorear, em estar na frente da obra, assumir mais uma responsabilidade posterior a isso é uma coisa um pouco complicada, mas gostamos de desafios e recebemos a proposta e abraçamos o projeto, né? E graças a Deus hoje nós estamos aqui para falar com os irmãos. A nossa passagem aqui vai ser pelas parábolas do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, né? A sua apostila vai estar falando, a minha passagem vai estar falando sobre as parábolas do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, embora nós não vamos falar só desses evangelhos, não só do Evangelho de Mateus, nós vamos começar um pouquinho antes para que possamos entender aquilo que Deus ele tem realizado, como Deus tem usado essa ferramenta chamada parábola, né? Uma ferramenta muito utilizada no ministério de Jesus para que possamos também utilizar isso em nosso ministério. Pensamos que isso às vezes é uma coisa desatualizada, uma coisa que já não se dá mais para pregar. Você vai ver parábolas em todos os evangelhos, todos os evangelistas, eles vão utilizar esse método, vão utilizar o método que nós vamos aqui denominar de método parabólico, amém? Então, todas as vezes que eu falar de método parabólico, você vai entender que eu estou dizendo ou me referindo à utilização de parábolas na Bíblia, porque parábolas não foram só utilizadas na Bíblia, mas nós vamos focar aqui no método parabólico utilizado primeiro na Bíblia e no segundo ponto por Jesus, por intermédio da pregação da palavra, do ensinamento e como Jesus utilizou essa passagem. Então, para isso, nós vamos utilizar esse sumário que você está sobre as suas mãos, falando sobre um pouquinho sobre essa introdução. Dentro da introdução, nós já vamos falar sobre a longevidade do método parabólico, o significado do termo parábola, o que mais são parábolas, né? E algumas divisões da linguagem figurada. Aí você vai ver que nós vamos ter algumas linguagens que nós separamos, porque você vai ver que em algum momento essas linguagens elas vão se deparar, vão ser muito parecidas à sua utilização, à sua forma que estão sendo utilizadas, ok? Então nós vamos começar a decorrer, né, falando um pouquinho sobre essa introdução, aquilo que falamos sobre a longevidade, sobre o significado das parábolas, as várias divisões das parábolas, como essas parábolas elas são utilizadas por Jesus. Você vai ver que elas vão sempre andar um pouquinho juntas com milagres. Você vai ouvir falar de parábolas e de milagres. Você vai ouvir falar sobre milagres e parábolas. Você vai ouvir dizer que em alguns momentos as parábolas elas vão ser instrumento para que Jesus operasse o milagre, para que Jesus fizesse uma manifestação de poder, de graça, de autoridade e demonstrasse como ele é poderoso para realizar. Então você vai ver que o método parabólico ele vai estar sempre correlato, andando ao lado de milagres ou buscando fazer com que Jesus operasse algum milagre, fizesse algum milagre, ou com que Jesus quisesse fazer alguma modificação no ambiente em que ele estava ali situado presente. Isso é importante porque as parábolas elas têm um significado para cada momento em que ela está sendo empregada. No capítulo 13 você vai ver que nós vamos ver 8 parábolas no capítulo 13, mas não vamos focar em 5 parábolas. Por que 5 parábolas e não as 8 parábolas? Primeiro, porque não teríamos tempo
o suficiente para falar sobre todas as parábolas. Segundo, porque existem parábolas que tanto o evangelista Mateus quanto os outros evangelistas, doutor Lucas, Marcos, eles também retratam essas mesmas parábolas. Então, são parábolas que os outros evangelistas também têm um viés interessante, importante dentro da sua visão de campo, da sua visão de trabalho. Então, nós vamos focar dentro da visão do Evangelho de Mateus, nas 5 parábolas que só Mateus ele vai retratar, que só Mateus ele vai dizer. Eu vou só aumentar um pouquinho aqui a minha frente. Chega uma idade da vida que a gente está ficando meio ceguinho, irmãos. Eu trabalho com um computador 24 horas, eu não vou me botar 12 horas nem 8 horas, porque eu sou analista de sistemas, e como analista de sistemas a gente está sempre em contato com a máquina. Então não é só dentro do trabalho, é em casa, é no trabalho, é em igreja, em todos os lugares. Então você acaba trabalhando 24 horas. Tem um momento que a vistazinha do guerreiro cansa, né? Mas, enfim, nós vamos trabalhar nas 5 parábolas que só Mateus ele retrata, de mais ou menos 8 parábolas no capítulo 13. Nós estamos também falando do capítulo 13 de Mateus. Não vamos falar do capítulo 18, não vamos falar do capítulo 21, que também existem parábolas nesses capítulos, mas nós vamos retratar esse capítulo, que é o capítulo que dá o pontapé para o ministério de Jesus, em que Jesus ele começa a introduzir as parábolas, a introduzir o cenário parabólico para o seu público. Ele começa a focar no público-alvo e começa daí então em diante a transferir, a referir as suas parábolas. Mas, pois bem, queridos, porque aonde surgiu esse método parabólico, aonde surgiu o método de falar por parábolas? Jesus ele não foi o único, ele não foi o primeiro, ele não foi o criador deste método. Esse método que nós vemos Jesus utilizar com muito êxito, com muita ousadia e da melhor maneira possível. Foi a pessoa que utilizou da melhor maneira possível. Quando nós falamos hoje de parábola, você não lembra-se de mais ninguém, você se lembra automaticamente para Jesus. Todas as vezes que eu ouço falar de parábola, mesmo quando eu era novo convertido, quando alguém repetia uma frase e falava, é uma parábola, eu já pensava, quem falou é Jesus. Por quê? Porque está muito ligado essa frase ao ministério de Jesus. Mas as parábolas, na verdade, elas não nasceram com Jesus ou no ministério de Jesus. A primeira parábola que o texto bíblico, na verdade, vai referenciar está lá no livro de Juízes, no capítulo de número 9. Juízes, capítulo de número 9, você vai ver a parábola de Jotão. Em algumas traduções não vai chamar as parábolas, Bíblias mais tradicionais, as mais antigas, você ainda vai ter lá epígrafe como parábola, mas as mais novas, as mais atuais, já não estão mais escritas ou descritas como parábola, onde Jotão ele faz a descrição de um rei que foi escolhido de maneira errada e o povo toma atitudes erradas e ele faz a comparação com árvores e etc e tal. E Jotão agora utiliza esse método para demonstrar para o povo que o povo está tomando uma atitude errada, que o povo está tomando uma diretriz errada, que o povo está indo pelo caminho que não era para ir, que não era para andar, que não era para estar, que não era para caminhar. E ele utiliza desse método pela primeira vez. Então, todas as vezes que nós vamos utilizar dentro do Antigo Testamento esse método chamado de método parabólico, ele não vai ser chamado de parábole. Parábole é uma palavra grega que vai derivar para parábola no português, mas no Antigo Testamento nós vamos ter uma palavra correlata chamada marchal. Marchal é a palavra que vai estar tanto derivado para provérbios, tanto derivado para parábola, tanto derivado para métodos, então tipos. Então, dentro do Antigo Testamento, quando nós vemos uma frase, um método, um tipo, sempre ela vai aparecer como marchal, ou seja, as parábolas também podem aparecer como marchal. Então, quando nós pegarmos o Antigo Testamento, o texto grego, o texto hebraico, melhor dizendo, e quando nós vemos uma
passagem, assim como nós estamos falando sobre Jotão, e nós vamos estar se deparando com essa pequena palavra chamada Marshall, que vai estar derivando o significado da figura de linguagem, vai estar se dando o significado de parábola para o que o autor viesse a traduzir. Quem utilizou também foi Isaías. Isaías utilizou essa passagem, Ezequiel utilizou esse tipo de método, e nós começamos a entender que é um método importante para que Deus viesse a trabalhar no meio do povo, a trabalhar no meio daquelas pessoas em que Ele queria alcançar. No Antigo Testamento, essa mesma palavra ela vai ganhar uma forma diferenciada, e ela vai ter a raiz que nós utilizamos e falamos aqui, parábole, o parabole, o parábolo, que significa parábola ou método, é uma figura, é a forma que Jesus vai começar a utilizar essas passagens para alcançar. Eu estou na página, eu estou passando junto com os irmãos, mas eu não sei se os irmãos estão no significado do termo parábola. A minha página é a página 5, a de vocês pode ser a 3 ou a 4, eu não sei ao certo o significado da parábola, só para que você possa acompanhar. 3. É porque a minha apostila, provavelmente, quando está no computador, ela sempre puxa uma linha. Eu não entendi quando os irmãos imprimiram, veio uma linha a menos, mas não, as folhas estão certinhas, mas o significado, ali, significado da parábola, todos acharam? Página 4, não é isso? Então, é porque a minha é 5, então, como eu já estava... Página 3. Eu falei que normalmente é definida por uma ilustração de função da fábula, de raiz, uma derivada no sentido de parábola, que significa literalmente atirar ao lado. É o que Jesus está usando. Esse termo aqui é um termo grego, Nós falamos também um pouco acima, sobre a palavra machal, que está no segundo parágrafo. Parábola, traduzido por machal, que significa provérbio, analogia, e parábola propriamente dita. Então é aí que nós estávamos falando. Tem a ideia central de Marshall, é um termo como ser, e muitas vezes refere-se a frases constituídas de forma de parábola, características de uma poesia hebraica, ou seja, isso nós estamos falando dentro do texto grego, do texto hebraico, lá no Antigo Testamento. No texto novo, no texto grego, nós vamos falar sempre como parábola, que vai aparecer mais ou menos 48 vezes nos evangelistas. Os únicos evangelistas que vão utilizar mais esse termo são Marcos, Mateus e Lucas. João ele já não fala muito o termo parábola, ele não utiliza muito esse termo, embora hoje algumas traduções também tragam que João ele utilizou de parábola, mas com uma outra forma de figura de linguagem. Então é importante que nós entendamos isso para quê? Para que possamos chegar lá aonde nós queremos, que é no capítulo 13. Mas é interessante que nós saibamos que Jesus não foi o único utilizador de parábolas, e que Jesus não foi esse criador das parábolas. Ele utilizou da melhor maneira possível. Foi o cara que utilizou com o maior êxito possível este método, e com a maior posição possível. E isso é muito legal falar, porque as parábolas elas já eram utilizadas, mas elas não tinham o enfoque que ganhou com Jesus. É como se você pegasse hoje alguma coisa que já era utilizada há muito tempo e vem um ator muito famoso e começa a utilizar aquele método que já estava até esquecido, e aquilo cai na moda, e agora todo mundo olha e fala: rapaz, esse cara inventou uma coisa bonita, nova. Não, ele não inventou nada, ele só pegou o que já estava em desuso ou já estava esquecido e começou e aplicou a sua personalidade de maneira que algumas pessoas começaram a ser envolvidas por esse método, amém? Lá na página 5, aí nós estamos agora, mas o que são parábolas? Eu coloquei algumas definições do que são parábolas. Página 5, a minha é 6. Eu vou sempre estar falando a página de vocês, então vocês vão estar acompanhando bem. Na página 5 nós temos o que são parábolas. Nós colocamos já está no final da página 5, pelo que eu acho de vocês. Eu coloquei 3 definições. A primeira está na página 5 e na página 6
bastante demais. Eu acho que eu coloquei 3 definições que eu achei bastante interessante sobre esse termo, para que você entenda que os autores não vão entrar em concordância propriamente dito no contexto certinho, sabe, do que é parábola. Eles vão enquadrar dentro daquilo que eles acham que é necessário. Você vai ver que W. Manson vai dizer o seguinte: a parábola é uma criação literária na forma narrativa desenvolvida para, olha só, ela é desenvolvida para retratar uma espécie de caráter por advertência, ou seja, ela é desenvolvida primeiro para o quê? Para advertir, ou para exemplificar, ou para encarnar um princípio do governo de Deus para com este mundo e com os homens. Então ele está colocando, ou seja, no sentido bíblico, aonde Jesus ele pega este método que já estava sendo utilizado e que já era utilizado por mestres, era utilizado por rabinos, era utilizado por doutores da época, e que agora ganha uma roupagem especial por Jesus, que faz o seguinte: ele pega esses métodos e ele utiliza para advertir acerca do reino, para ensinar acerca do reino, para revelar o reino que estava esquecido até mesmo pelos judeus. Então ele tem sempre agora, ele vai pegar um método que estava jogado no canto e ele vai começar a colocar uma roupagem espiritual para este método, que na verdade deu muito certo e funcionou. Então, para D.W. Manson, ele vai retratar uma espécie de caráter, ou seja, de advertência. Sempre vai tentar advertir alguém acerca de alguma coisa, né? Nós vamos passar para a página 6. Já C.H. Dodge. Você já está na 7 agora? Eu estou na 6. Está na 6, é isso? Na 6. Então, estou certinho com 6. Porque o meu está 7, eu sei que você está 6. A minha está eu diferente. sempre vou falar na página de vocês, para que vocês não se percam. C.H. Dodge, ele já vai falar o seguinte: parábolas são a expressão natural de uma mente que visualiza a verdade em figuras concretas, em vez de concebê-la por meio de abstrações. Olha, ele já foi até, eu achei essa, quando eu peguei essa definição de C.H. Dodge, eu achei ele bem complexo. Né? Se você não pegar essa abstração, se você não pegar essa definição e pensar o que ele quer dizer, você acaba não entendendo que ele está dizendo que ele vai pegar algo que você não consegue visualizar, vai trazer o campo de visualização para que aquele que não consegue entender possa visualizar, possa começar a compreender. Ou seja, ele está, você se lembra de uma passagem que os discípulos não entendiam, e aí eles pedem o seguinte: Jesus, eu não entendi, me explica por quê? Porque Jesus ele pega, ele abstrai, ele traz uma coisa que não era do conhecimento daquelas pessoas, daquele momento, trazia para um campo material para que elas pudessem pelo menos ver que aquilo poderia acontecer. Então, a parábola sempre vai ser uma abstração do reino para nós terrenos, ou seja, para demonstrar aquilo que Deus quer realizar, para demonstrar aquilo que Deus quer fazer. Já Paul Ricoeur já descreve as parábolas como um conjunto de forma narrativa, como um processo metafórico. Ou seja, nós vamos falar de metáfora agora, então não vou tocar muito em metáforas, até porque se eu falar de metáfora agora, você já utiliza, a gente utiliza tanto metáfora na Bíblia. Na verdade, um dos evangelistas que utilizam mais metáfora é o evangelista João, né? Você vai ver o capítulo 6 de João falando sobre metáfora, o capítulo 7 falando sobre metáfora, aonde quando isso aparece, Jesus ele fala que é o quê? Ele é o pão da vida, ou seja, ele está falando que é o pão da vida, ele é o quê? A luz do mundo. Ele está fazendo uma metáfora. Então nós vamos colocar esses dois exemplos um pouco mais abaixo, para que você veja que em algum momento João ele vai estar falando, né? Nós estamos vendo agora algumas divisões. Isso é muito legal, porque é importante nós entendermos. Eu peguei as divisões pelo seguinte: quando nós falamos do método Marshall, ou seja, o método parabólico do Antigo Testamento, você vai ver que ele não vai se apresentar somente como parábola. Em alguns momentos ele vai aparecer alguns versículos do Antigo Testamento, Provérbios,
provérbios, outros vão ser uma figura de linguagem, um tipo, outros vão ser uma metáfora e outros vão ser propriamente uma parábola. Então eu fiz questão de destacar alguns métodos que são utilizados, algumas figuras de linguagem que são utilizadas e que são bem interessantes e que sempre aparecem na Bíblia. A primeira delas é o provérbio. Ainda que os princípios da parábola estejam presentes em alguns dos pequenos provérbios, das declarações proféticas enigmáticas e das máximas enigmáticas da Bíblia, que está em 1 Samuel, no capítulo 10, 12, Salmo 78, 2 e assim por diante. No entanto, diferem do provérbio principalmente do título, que é em geral e trata de assuntos menos sublimes, que não se preocupa em contar uma história. Ou seja, ele está diferenciando. Todas as vezes que ele, na verdade, falar de provérbio, ele vai falar de um dito popular ou de frases curtas que vão ter um sentido, mas que não vai contar uma história para chegar a um objetivo final. Então, os provérbios ele não tem o sentido de chegar e contar uma história. Olha, Rafael veste ali uma blusa gola polo, com uma gravata cinza, que tem todo o contexto, aí no final da história vai ser para poder ficar bonitinho, alinhando a blusa com a gravata, para não ficar fora do padrão. Isso tem um contexto parabólico. Agora o provérbio não. Rafael é bonito porque ele está na presença de Deus. Poderia ser um provérbio, não é que seja. Estou colocando um exemplo só para nós entendermos que sempre vai ser um provérbio curto. Eu coloquei até aqui o provérbio de número 1, verso de número 6, para que nós possamos entender. Eu não estou lendo os textos bíblicos, querido. Por quê? Porque se nós pararmos para ler o texto bíblico, eu já estou com 56 minutos aqui, nós não vamos chegar no final da apostila, porque são 24 páginas. Então nós temos que andar, e aí você vai pegando esses textos bíblicos ali, marca, vai lendo na sua casa. Isso é para você ler mesmo, é para você parar com calma e dar uma lida bem mais mastigada. A gente botou bastante assunto para que você possa se deleitar no Senhor. Amém? Metáfora. A metáfora é um dos métodos muito utilizados na Bíblia, irmão. Nós temos metáfora em muitos casos da Bíblia. Nós citamos 2 casos aqui, que é no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, quando Jesus se transforma e ele fala, melhor dizendo, ele fala ser a luz do mundo. E João, capítulo 6, versículo 35, quando Jesus ele diz ser o pão da vida. A metáfora afirma de modo inconfundível que uma coisa é outra totalmente diferente. Ou seja, Jesus era pão. Jesus poderia ser comido ou ingerido? Não, nós sabemos disso, mas ele se diz ser. Por quê? Porque ele veio fazer o quê? Alimentar o quê? A nossa vida é espírito. Ele se torna pão quando nós o visualizamos o quê? Espiritualmente. Se eu não visualizar espiritualmente, eu consigo ver Jesus como pão? Não. Se eu olhar Jesus humanamente, eu consigo ver Jesus como luz? Eu consigo ver a igreja como a luz do mundo hoje? A representante de Cristo? Não. Mas se eu olhar espiritualmente, por que quando eu falo que se eu olhar humanamente, eu não consigo mais ver a igreja como a luz do mundo? Pela a quantidade de escândalos que desde o século 3, 4, 5, 6 da história da igreja, você vai ver que a igreja ela tem escândalos, tem dificuldades, tem grandes problemas, tem grandes dificuldades para avançar, mas mesmo ela tendo essa grande dificuldade, quem está dentro dela? A luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Cristo. Quem está guiando a igreja? Cristo. E por que a igreja ela subsiste a tudo isso? Porque ele ainda se mantém dentro da igreja. Embora então com todas as dificuldades que a igreja tem, ela continua refletindo quem é Jesus. Mesmo que Jesus não seja a luz natural, Jesus aqui é a luz espiritual. Luz natural é que nós vemos aqui a luz, vamos colocar elétrica, a luz do sol, mas Jesus é a luz espiritual. Então a metáfora vai sempre representar, Jesus vai sempre se representar como alguma coisa que de maneira que de fato ele não é, que é diferente, mas ele vai querer mostrar que aquilo ali
vai trazer algum benefício para aqueles que estão seguindo. Página 7. Alegoria. Método alegórico. Nosso caso é 6. A cidade de Alegorés. 6. Alegoria é uma coisa bem legal. Eu botei aqui, tem um parágrafo que diz sobre a alegoria, mas eu vou ler um pouquinho mais para que vocês possam acompanhar. Não é fácil distinguir entre parábola e alegoria. Esta última não é uma metáfora ampliada e dela difere por não comportar a transferência de qualidades e propriedades. Tanto as parábolas como as metáforas abrangem expressões e frases servindo para desvendar e explicar alguma verdade. Olha só, tanto metáforas quanto parábolas, elas vão servir para desvendar e para explicar alguma verdade oculta que não poderiam ser facilmente compreendidas sem essa roupagem. Ou seja, Jesus está falando com parábola para desvendar o quê? Eu falei no começo, o reino, todas as vezes que ele vai fazer o quê? Para advertir. Jesus, qual é a função, qual é a oportunidade que Jesus está tendo de utilizar o método parabólico? Apresentar o reino que estava esquecido. Jesus está novamente trazendo o reino. Que reino é esse? O reino dos céus. Estava o quê? Esquecido, deixado de lado por quem? Por nós? Não, por nós não, porque nós ainda não éramos os filhos da promessa. Fomos adotados, mas pelos judeus. Os judeus haviam deixado a promessa de lado e Jesus veio resgatar esta promessa. E ele agora introduz isso por meio das parábolas, por essa roupagem. Segundo um verbete de Ferman sobre as parábolas, em sua renomada enciclopédia, ele diz: a alegoria corresponde rigorosamente ao que se encontra na origem da palavra, é o ensinamento de uma coisa por outra. Olha só, é o ensinamento de uma coisa por outra, da segunda pela primeira. Deve existir uma semelhança de propriedades, uma sequência de acontecimentos semelhantes de um lado e de outro. Ou seja, se há uma alegoria, tem que ter uma semelhança entre eu e Rafael para que possamos utilizar esse método alegórico. Se não houver uma semelhança entre nós, dentro daquilo que nós estamos utilizando, não pode ser utilizado o método alegórico para exemplificar aquilo que está sendo feito. O que seria feito hoje aqui para utilizar esse método alegórico? Que temos em comum que poderíamos utilizar? Ou seja, nós vamos palestrar sobre assuntos distintos, mas com o mesmo objetivo, e é o que? Ensinar ou passar conhecimento aos irmãos acerca de quê? Do reino de Deus, ou do que o reino de Deus tem para nós, ok? Irmão, se eu estiver sendo muito rápido, vocês falam, é porque eu estou olhando para o cronômetro. A gente tem que olhar para o cronômetro, senão o Rodrigo está ali, já fica nervoso, né? Glória a Jesus. O Rafael fica aqui da última vez, eles falam: pastor, ó o relógio, eles falam: ó o relógio. Mas para exemplificar isso, nós colocamos aqui o livro de Apocalipse, no capítulo de número 12, versículo 1. Você conhece bem isso, né? Essa alegoria. Ele fala do quê? Da mulher grávida, não é isso? Então Jesus ele fala o que? Da alegoria da mulher grávida. Apocalipse 19 também, versículo 11 a 16, vai falar o que? Do cavalo branco. São alegorias que Jesus utiliza para expressar o reino. Fábula é uma narrativa fictícia que pretende ilustrar um princípio ou uma verdade. Nós já falamos sobre a fábula. Jotão, também a parábola de Jotão, era também tido em algumas traduções. Hoje, atualmente, você vai ver muito mais apresentado como a fábula de Jotão, em vez de falar a parábola de Jotão. Nas Bíblias mais antigas você ainda via na epígrafe parábola de Jotão. Hoje você vai ver muito mais a fábula de Jotão no livro de 2 Reis, também no capítulo 14, versículo de número 9. Nós vamos ver uma outra fábula interessante também. Tipo, então, a igreja ela é mestre em usar o tipo.
Esse método de linguagem aqui eu acho que é um que a igreja ela ama utilizar, né? Há pouco tempo atrás, há cerca de uns 15 anos, né? Há pouco tempo atrás, eu aceitei Jesus com 17, eu estou com 38, então eu tenho mais ou menos 18, 19 anos de evangelho, mas quando eu era novo convertido, cantava um hino que era muito legal. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus venceu todas as cadeias e nos libertou. O que ele está dizendo? Ele está fazendo. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Jesus, então, como o leão da tribo de Judá, ele é o quê? O leão é o quê? É um tipo de Jesus. É um animal que está representando Jesus. Quem é o tipo de Jesus na Bíblia? Quem nós falamos que é outro tipo de Jesus na Bíblia? Moisés. Quem é um outro tipo de Jesus na Bíblia? Josué. Então, todas as vezes que nós falarmos de tipo, nós vamos estar o quê? Representando alguém que tem uma importância tanto quanto a de Jesus, ou que lembra aquilo que Jesus veio realizar na terra. Então, Josué fez o quê? Por que Josué é o tipo de Jesus? O que ele fez? Qual era a promessa de Deus? O que Deus utilizou Josué para fazer? Libertar o povo, conduzir o deserto e entrar na terra prometida. Né? Quem entrou com o povo na terra prometida? Josué. Quem vai entrar com o povo na terra prometida? Jesus. Jesus não vai entrar conosco na terra prometida. Nós não temos a promessa de morar numa terra celestial, numa terra. Qual é um outro tipo que nós utilizamos muito na Bíblia? Jerusalém celestial, Jerusalém terrena, não é isso? O próprio Apocalipse utiliza esse tipo de figura para nos demonstrar que algumas coisas são parecidas. Então nós vamos utilizar muito, e eu não sei se os irmãos sabem por que Jesus é tido como leão da tribo de Judá, mas para dar fim de conhecimento